Olá, tá começando o 124º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a garota sem fio, a Bia Kunze, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Tudo certo, estamos eu, você e o cara cortando grama aqui embaixo, então se vazar um barulhinho... É isso, né? Olha, aqui em compensação, os gatos comeram, brincaram, voltaram a dormir, foram lá pro quarto, eu até fechei a porta do quarto. Poxa, vai dar saudade deles pra poder hoje. Gravar. Hoje não vai ter, gente, sinto muito. Toshi não vai se manifestar. Não, hoje não. Tá lá roncando. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. A gente brinca no ADT o follow old, que é quando a gente recupera alguma coisa de muitos episódios atrás. A gente tá trazendo um follow old aqui no Área de Trabalho, porque você me deu a dica que o Elzo Brito, convidado do episódio 68 aqui do podcast, participou de uma transmissão, uma entrevista bem interessante do Estadão chamada Midpoint, sobre os desafios da IA na educação. Uhum. Olha, legal. O Elzo tá sempre postando coisas legais de IA, ele postou bots também, que eu tô usando, aliás. Elzo, muito obrigada, tô curtindo demais os seus bots. E tá aí, tá tendo todo um debate. Semana passada, olha, Marcos, foi uma enxurrada de comentários nas redes também, por causa dessa história de uma lei agora a nível federal, a tal da discussão dos celulares nas escolas. Olha, eu conversei com muitos professores, muitos falando que é um absurdo e tal. Eu entendo, eles trabalham com tecnologia, tem ferramentas maravilhosas para ser usadas em sala de aula, mas a gente tá falando do Brasilzão, né? Uhum. Então é complicado. Eu entendo que, infelizmente, vão ter escolas com uso mais digital mesmo, dentro de propostas pedagógicas robustas, mas a maioria das escolas o que está acontecendo é a molecada jogando tigrinho no meio da aula. Então, desanima, sabe? Mas a gente já discutiu isso exaustivamente, não vou voltar a esse ponto. Tem muitas iniciativas na Europa, né? A gente já discutiu aqui também, posso mandar trocentos links, né, de notícias de países diferentes, todos estão em fase de testes. Acho que na Finlândia, na Holanda tá mais adiantado, né? Lá, inclusive na Finlândia, recuaram bastante, não só no celular, mas no uso de ferramentas digitais em sala de aula, voltaram com livro de papel. Enfim, não dá pra gente dizer que vai dar certo, não vai dar certo, mas tem muitos estudantes falando que estão menos ansiosos. Isso é fato, né? Quando eles ficam menos tempo no celular, e aqui a gente tá falando de rede social, gente, essa que é a desgraça da coisa, né? Eles não ficam no celular vendo conteúdo educativo ou lendo livros, né? Eles ficam jogando, conversando com os amigos. E então, o FOMO, né? O Fear of Missing Out, é muito forte quando você é adolescente, né? Você tem pavor. Um dos maiores medos de todo adolescente é ficar de fora do que tá rolando na sua turma, né? Uhum. Então, neles, se a gente já sofre com o FOMO, imagina eles, né? Então, muitos relatam essa melhora nos níveis de ansiedade, mais concentração, mais foco, mas não é nada garantido, gente. Os estudos estão em andamento, estão sendo feitos estudos mais completos, a gente vai ter uma resposta daqui a um tempo ainda, né? Exato, e é curioso porque esse foi um assunto que eu fui mudando de ideia conforme a gente foi discutindo aqui e foi se informando não só com esses estudos de fora, mas pessoal que manda feedback direto pra gente e fala assim, né, teve até professor dizendo assim, eu era contra isso, achava absurdo, mas dou o braço a torcer e vejo que faz a maior diferença mesmo, que a molecada conversa entre si, ao invés de ficar em silêncio em períodos de intervalo, e concluir que, assim... Tirar o telefone da sala de aula não é tirar a tecnologia da sala de aula e as ferramentas estão aí, se for usado do jeito certo, elas vão agregar e vão acrescentar. Então, eu não sei sobre vamos tirar tudo de tecnologia e voltar a ler livros de só usar caderno de papel, é um experimento que estão fazendo, isso que você comentou, mas usar a ferramenta do jeito certo na sala de aula e tirar o fator de distração me parece... menos, não sei, draconiano do que parecia essa ideia quando a gente começou a discutir aqui. E entra nessa parte de usar a tecnologia como ferramenta justamente o papo da IA, né? Que foi isso que o Elzo Brito comentou. E durante o papo, dura, sei lá, 50 minutos, vale muito a pena assistir. Não é só ele, tá lá ele
mais umas 3 ou 4 pessoas, e ele falou sobre como a IA pode ajudar, né? Não vai substituir professoras e professores, mas tem que ser feita essa adoção de IA do jeito certo, até porque isso esbarra em LGPD, você ter os dados de alunas e alunos ali junto, então, usando isso do jeito ético e consciente, né? Especialmente quando o assunto é dado sensível, pode sim agregar, mas é um desafio para todo mundo, né? Inclusive para o mundo pedagógico, o jeito de adotar isso sem que você lá na frente prejudique sem querer uma coisa que já estava ok, funcionando sem a ajuda da IA. É um campo interessante, mas para ser tão incipiente assim, a gente vai ver uns tropeços mesmo. Né? Vamos. Vocês não precisam ficar com medo, vocês professores. Os bons professores não serão substituídos, não se preocupem com isso. Acho que há uma tendência do papel deles ir um pouco mais para tutoria do que simplesmente um papagaio que fica falando na frente, né, de um quadro negro, que já é muito questionável pelos próprios professores, já que eles gostam de interação, de atividades em grupos. E aquilo que você falou, Marcos, não precisa ficar com medo dessa história, não, vamos tirar o celular, soar draconiano, autoritário, não é nada disso, gente. Ninguém vai ficar proibido de usar celular. É só dar um tempinho, vamos fazer uma atividade aqui, é que nós vamos conversar entre nós, vamos fazer atividades com a gente. Depois da escola, você tá lá com o teu celular de novo, você conversa. Então, tem hora para tudo. E jovem, adolescente, eles não têm muito medida, não sabem a hora de parar. Isso da própria idade, próprio amadurecimento cognitivo deles, né? Não sabe a hora de parar, não sabe lidar bem com consequências. Pode ver, né? Eles ficam, às vezes, até 2 da manhã ali com o celular na mão, aí de manhã tá que nem um zumbi, tô morrendo de sono. Pois é, por que será que você tá com sono, né? Por incrível que pareça, eles não conseguem medir isso. Quanto mais jovem, maior a incapacidade de medir causas e consequências. Então, às vezes é importante você dar um empurrãozinho, colocar uma ordem, uma disciplina. Tem hora para tudo, né? Então aqui a gente está em sala de aula, vamos fazer outras coisas e com o tempo eles mesmos vão se notar mais calmos e menos ansiosos, como alguns resultados a gente já está vendo aí em alguns países, tá? Exatamente, e é claro que quem tem mais informações, mais opiniões a respeito disso, gigahertz.fm/feedback, opinião dos dois lados, tá? É bacana escutar isso aí. Agora tem um problema sintomático aqui do área de trabalho, que é o seguinte, tem um monte de ferramenta que a gente comenta que acaba ficando disponível só para Mac, ou só para o iOS, né? E sim. Agora, a gente até busca, né? A gente falou semana passada sobre toda a parte de automação, e eu falei, bom, esse é o contato, o universo que eu tenho contato, quem tem alternativas de Windows, mande pra gente, né? Pra gente poder ajudar a outra parcela aqui de quem escuta o área de trabalho, inclusive a Bia também, né? Porque você agora tá usando mais o Windows, né? A gente vai falar sobre uma delas. Sim, você... Garota sem fio não poderia não ser, né? Então. Mas a gente vai falar já sobre a parte de automação, mas tem um aplicativo famosíssimo de macOS chamado Fantastical, que faz mais de 10 anos aí. Ele é o app principal, mais poderoso. Ele foi um dos primeiros a adotar a linguagem natural como método de interação, né? Fala assim, tem uma reunião na quarta-feira depois do almoço. E ele entende isso, depois de amanhã, depois do almoço, sei lá, né? Ele entende isso, bonitinho, já marca ali. E ele chegou para o Windows agora, atendendo a pedidos de mais de uma década aí do pessoal. E você já chegou a ter contato com ele no Mac ou até testou já essa versão de Windows? Há muito tempo, já. Testei faz bastante tempo. Eu só não... E ele é lindo, né? Visualmente, assim, muito agradável aos olhos. Realmente eu não fiquei porque eu sou multiplataforma, né? E eu fico meio assim com os apps que ficam presos só a um sistema operacional, sua versão mobile. É o mesmo problema que a gente já falou do Liquid Text, né? Que eu falei, poxa, às vezes dá vontade de ter um iPad só para usar o Liquid Text, mas não dá, né? Fantástico é a mesma coisa. É aquele caso que você tem vontade de ter um Mac só para usar esse app, que agora não é mais necessário, né? Então, muita gente usa iOS, usa Mac, usa iPad, mas no seu ambiente de trabalho passa a maior parte do tempo no Windows, né? Então, tá resolvido. Acho que muita gente aí tem esse perfil e tinha receio de usar o Fantástico. Afinal de contas, o calendário se usa a maior parte do tempo quando você tá trabalhando, né? Evidentemente. Sim. Então, você fica limitado só ao seu celular. Então, isso agora acabou. Eu acho que ele teve um apelo muito forte com relação a isso também.
Eu duvido que vá para Android, mas indo para Windows eu acho que já vai atender essa parcela bem fanática de fãs que eles têm, assim, que realmente gostam muito do sisteminha, que com todos os louros, né, são merecidos. A única desvantagem é que ele não é nada barato. Esqueci desse detalhe. Existe o jeito reducionista de pensar. Se você pensar que ele é só um app de calendário, ele custa $7 por mês, então no plano anual são $57. E aí, traduzindo, tem que ver como é que é de compra interna em real. Devia ter feito essa lição de casa, não fiz. Mas o pessoal do Tecnoblog que fez a matéria sobre essa chegada para Windows, fez a tradução, né? A conversão aí deu R$41 mensais ou R$328 no plano anual. E eles tentam combater essa percepção, tentando tornar o app um pouco mais completo. Tem toda essa parte de ser mais proativa, então identificou o link ali que está no calendário da videochamada, você já consegue criar o link direto, já cair lá. Ele tem uma parte de tarefas também que ele foi incorporando aos pouquinhos. Acho que tem uma parte de contatos também que ele vai complementando ali, mas fato é que ele não é barato mesmo. Uma coisa legal é que ele dá suporte a, não sei, o ecossistema de calendários, então você consegue sincar ali sua conta do Google, da Microsoft, do iCloud, várias outras também. Tem uma parte que eu confesso que eu não entendi o benefício e, na verdade, o propósito, que é uma parte de agrupamento de calendários, conjuntos de calendários. Na matéria do Tecnoblog, eles falam que você pode ter um conjunto para os seus compromissos que são do calendário pessoal, um outro conjunto para a agenda de trabalho, mais um para agendas compartilhadas aí com a sua equipe, coisa assim. Então, se fez sentido para você, que bom. Eu não consegui entender o benefício disso, mas certamente existe, né? Eu acho que meio que para você ver tempos livres, talvez, janelas em aberto. Porque você tem diversos calendários, então você tem o teu calendário pessoal, o teu profissional, o teu da equipe. Então você coloca tudo num ambiente só e você quer procurar, deixa eu ver se eu tenho um dia livre, se nós temos um dia livre para fazermos alguma coisa. Então coloca o calendário de todo mundo ali mesclado, então vocês conseguem achar um horário vazio em comum para todos. Deve ser isso, né? É um palpite. Mas eu olhei aqui, ó, R$6 o dólar hoje, cravado, R$6 redondinho. Então fica pesado, gente. 42 conto pra assinar um calendário todo mês é pesado, né? Pois é, né? Tipo de coisa que a gente esperaria pagar ao longo de um ano e não de um mês, mas é isso, né? O aplicativo é super bem feito, ele começou a usar... É que hoje em dia, essa parte de IA, de processamento de linguagem natural, virou meio carne de vaca, né? Mas eles começaram com isso lá atrás, era meio mágico, né? Você fala assim, escuta, toda primeira terça-feira útil do mês, você marca pra mim aqui de pagar essa conta? Não sei, a conta não funciona assim, mas vocês entenderam, né? Então ele já entendia o que você estava querendo fazer e agendava. Mas tá aí, né? Agora tem disponível para Windows, vale o teste, vai que você que tá escutando era o app que tava faltando aí no seu dia. Agora chegou, você vai poder experimentar, e também quem tiver outras opções de aplicativos tão completos quanto o Fantastical, mande pra gente. E sobre o papo de automação na semana passada, o Paruker mandou um feedback e uma pergunta. Vou começar com a pergunta, Bia, porque eu acho que você talvez possa ele ajudar ele aqui. É o seguinte, ele falou que trabalha com programação e a maior parte do tempo é mão no teclado. Mas, vez por outra, ele precisa clicar no botão, mover uma tela, coisa rápida. E ele queria um mini trackpad ou coisa assim para funcionar no Windows, né? Para deixar logo abaixo do teclado e usar para essas ações rápidas e simples. Então, esticar o dedão e já fazer ali sem tirar a mão toda do teclado para não perder o fluxo. Tirar a mão, ir até o mouse, fazer o que precisa e voltar parece uma perda de tempo ali. E resolver tudo com o teclado ele ainda não conseguiu. E pediu dicas. Você tem dicas, Bia? Puxa, lembra do ThinkPad? Da IBM, que tinha aquele vermelhinho, ficava no meio do teclado. Muita gente se perguntava, né? Mas por que tá ali? Por isso. Então, a maior parte da mão no teclado é muito prático. Você só estica o seu polegar, você já tem um mouse ali, você consegue movimentar. É coisa de criar hábito mesmo. Eu não sei se tem alguma solução assim de terceiros. Eu já vi teclado que tem trackpad junto, mas você vai ter que mexer a mão do mesmo jeito, né? Não faz muito sentido. Igual você ter um trackpad separado. Não conheço. Eu vou passar para os universitários. Ou seja, os nossos ouvintes aí. Quem quiser sugerir um teclado para ajudar o nosso amigo aqui, que tem esse mesmo estilo, quem conhece IBM ThinkPad já entendeu o que eu falei, né? Então, é uma solução prática, para você não ficar toda hora, você evita até ler, né? É verdade. Então, é prático, é realmente bem prático. Vamos aguardar sugestões dos nossos ouvintes, tá bom?
Mandem pra gente. Trackpad, eu não conheço um mercado que nem tem desses de teclados macro que a gente tem explorado aqui por minha culpa. Então, caçando soluções para isso, eu já tinha visto, na verdade, teclados que são uma fileira de teclas e só. É um teclado, pode ser Bluetooth, pode ser por cabo, que é como se fosse o F1, o F2 até o F12. E existe, na verdade, eu descobri, né? F14, F15, F16 que você consegue programar. Existem teclados que são só assim. Eu cacei alguns, eu encontrei projetos experimentais, encontrei teclados desses que estão esgotados e parece que não vão ser repostos, o que é uma pena. Mas eu vou deixar mesmo assim na descrição o link para um chamado Megalodon, de uma marca chamada Kibmonkey, que tem um knobzinho na esquerda e tem ali 3 grupos de 4 teclas, para você fazer os Fs diferentes. Eu vou deixar um outro aqui também. Esse é direto no site da Kibmonkey, é um pouco diferente, mas parece estar disponível, custa $75 e, enfim, né, tem que ver se entrega no Brasil, etc. Pode ser uma solução. E esses teclados você consegue programar para fazer algumas coisas, como, por exemplo, se eu apertar aqui a tecla F2, você posiciona a janela nesse canto aqui. Você vai precisar de aplicativos terceiros, o que seria o equivalente para o Windows, que a gente já falei aqui sobre o Keyboard Maestro, o Text Expander não exatamente entraria aí, mas aquele também, o Better Touch Tool, que tem para Mac também, que ele começou como um aplicativo que era, Better Touch Tool, é quase autoexplicativo esse nome, de você potencializar o uso do trackpad, de teclado, etc, para fazer coisas automáticas na tela, mas para mim eu sempre achei ele um pouco complicado demais para mexer, não consegui me adaptar com ele, mas eu sei que para Windows, eu sei não, eu imagino que para Windows deva existir uma forma de você fazer basicamente a mesma coisa, então para quem conhece esse caminho das pedras, manda pra gente. E um terceiro link que eu vou colocar é de um outro projeto chamado Function Row V1. Ele é basicamente uma placa que é para quem gosta ali do do it yourself, para montar, você cria o mecanismo do teclado, você faz lá a solda, deve ter solda em algum momento do projeto, e eu vou deixar aqui um guia de alguém que fez isso, que também é uma placa contínua, mas eles chamam, tem um que eu achei que chamam de espada, esse tipo de teclado, por ser compridão ali. Então, trackpad, se alguém souber, manda pra gente, mas eu sei que teclados desses de macro programáveis, existem opções que é a fileira, e a parte de posicionamento pode ficar ali como ele queria, né? Abaixo ali, né, pra trás, enfim, do teclado principal dele, alcançável com os dedões, que seria praticamente ali igual ao trackpad, né? Do F1 ao F6 você usa o dedão da esquerda, do F7 ao F12 você usa o dedão da direita, pode funcionar. Muito bem. Legal, tô olhando todos aqui, bem interessantes e não são caros. Legal, isso então, que é mais bacana, bem acessível. Pois é, tem toda aquela coisa, né? Dólar, etc, mas ainda assim vale a pena dar uma espiadinha. Agora, o feedback que ele mandou, olha só, ele falou sobre o Auto Hotkey para simular o Text Expander dele. Ele falou que tem um arquivo com atalhos e os textos substitutos e isso funciona super tranquilo, é gratuito e é bem poderoso. Ele falou que dá para fazer programação nele e automatizar várias coisas. Tá vendo? Talvez o Auto Hotkey já seja suficiente para ele fazer exatamente essa automação que ele está querendo, né? E na empresa, eles usam o Auto Hotkey para extrair dados de produtos do sistema SAP de um cliente de forma automatizada. Que interessante. Ele vai simulando a interação do usuário e capturando as informações e falou, pena ser só para Windows. Poxa. E eu digo, talvez seja a vantagem e a solução, né? Estávamos em busca, ele próprio talvez tivesse. E eu vou deixar aqui o site do Auto Hotkey na descrição. Olha só quanta coisa, né? Um só para Mac, outro só para Windows, mas a gente vai chegando no meio termo aqui, a gente vai se encontrando. Exatamente. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Juliano falou que ele usa todo dia o Expansor. Eu vou deixar aqui o link na descrição, que é um expansor de atalho de teclado, mais ou menos nessa mesma seara, né? Inclusive, ele falou que tem ele rodando os scripts em Python por baixo ali do capô e recomenda muito o teste para quem não conhece. É o expanso.org, expanso com S no começo e S no final, né? E ele tem a promessa de ser privacy first, cross-platform. Ele falou que inclusive tem um atalho de teclado que é um gerador de prompts para os GPTs da vida aí, que adianta bastante o trabalho dele. Ele achou o esqueleto no site e depois dá uma melhorada. Ele mandou, caso a gente tivesse interesse. É um script gigantesco, se eu for falar ele aqui vai dar até o fim do episódio, então o que eu vou fazer vai ser deixar ele disponível por meio de um link aqui para quem quiser dar mais piadinha e testar também,
Mas um complemento que eu quero fazer é o seguinte, né? Esse script dele, esse prompt gigante dele, termina com: antes de começarmos, envie apenas uma saudação e pergunte sobre o objetivo do prompt inicial que é preciso criar. Eu acho isso ótimo, porque você já dá a instrução de cara para o ChatGPT, e se ele responder assim, quer dizer que ele entendeu todo o prompt, né? Se ele falar assim, bem-vindo, qual é o prompt que você quer? Beleza, né? Já funcionou. E aí você consegue partir daí, né? Não, muito legal. Eu tô para testar aqui, eu já tinha salvo também esse script, achei super legal e vamos disponibilizar. Vocês também podem testar e contar pra gente aí o que vocês acharam, tá? Uhum. Mandem sim. Isso me lembrou aqueles contratos malucos de banda de rock, que é do tipo, o Metallica vai tocar, o Kiss vai tocar não sei onde, você no camarim tem que ter, você no palco tem que ter essa estrutura, esse filtro de linha, esse não sei o que, microfone está não sei o que, no camarim tem que ter 25 baldes de MM vermelho, 18 baldes de MM verde, né? E isso era tudo meio misturado, e você sabe por que eles usam isso é uma técnica, sabe como é que funciona? Como? Se no camarim não tiver os MMs vermelhos, quer dizer que o contrato não foi lido e cumprido na íntegra. Quer dizer que o filtro de linha não está instalado, ele pode levar um choque e morrer. Então é um jeito de saber se o pessoal está cumprindo tudo que está ali no contrato, faz os pedidos absurdos desses. Poxa, pena que só descobre em cima da hora. Exato, mas quando eu gente, descobri isso, eu falei, olha só. A galera já tá lá esperando o show e você, não vou colocar meu pé no palco, e aí? Uhum. E aí fica, não foi no palco porque não tinha MM vermelho. Não, MM vermelho é só o canário na mina. É o que vai sair na imprensa, né? Exato. Mas bem interessante. Agora, seguindo mais ou menos nesse assunto também, o Matheus comentou sobre a IA do Notion, que tem umas pinceladas de automação. Olha só, ele falou que parece ser bem interessante, principalmente a parte que tem a ver com os databases. E eu fui atrás, vou deixar na descrição do episódio um link para um vídeo que mostra justamente como é que você implementa automação nas databases, até nas que são de trabalho em equipe. Do tipo, chegou um e-mail, o e-mail é do endereço tal, você já bota automaticamente lá para ele marcar que a pessoa XYZ, a tarefa vai para essa pessoa. Ou então, se a pessoa colocar uma tarefa como cumprida, você, no seu database, já arquiva também, porque você não vai ter que mexer nisso. Então, são jeitos de você acelerar coisas que são aqueles trabalhos pentelinhos manuais do dia a dia que a gente nem considera que eles podem ser automatizados, porque eles são tão cretinos e a gente está tão acostumado a fazer que a gente não pensa, né? Então, pode ser um jeito de você tirar essas tarefas e evita aquilo que eu falei semana passada, de um erro de você esquecer de arquivar, ou arquivar por engano uma coisa e você não vê, que era uma tarefa sua, passar batido. Isso sempre ajuda, né? E Bia, sobre o Evernote, o Matheus também deu uma dica. Ele falou assim, deixa cancelado e vai procurando alternativas. Se você precisar de alguma coisa pontual do Evernote, aí você assina por um mês, faz o que você precisa, e nesse meio do caminho você já pode até encontrar, e até facilita a migração meio natural, que você não vai mais estar assinando o Evernote, né? Você já vai migrando para outras plataformas. Algum progresso nessa frente aí nos últimos 7 dias? Sim, apareceu a promoção pra mim, finalmente, né, já que o meu plano expirou, né, aí eu cliquei lá e apareceu com desconto. O problema é que eu tava na aula, eu tava enrolada com um monte de coisas e sem querer eu coloquei 7 dias de graça de trial via Google Play, e aí eu precisava de um documento muito antigo que tava lá, naquela atrapalhação toda que eu tava, eu cliquei nos 7 dias, então vou ter que esperar, expira sexta-feira agora. Então, mas já virou um mês, vou torcer agora pra promoção aparecer de volta pra mim no sábado. Não vou fazer o trial completo, né? E aí eu pego o anual com desconto. Vamos torcer pra dar certo. Boa. Atrapalhada pelo teste gratuito acidental. Acidental, E dessa saga, o Paruker mandou uma dica que ele falou, espero que ajude alguém. Ele falou que como a gente deu várias dicas no último episódio de alternativas ao Evernote, ele encontrou nessa semana um site que é o noteapps.info, que tem várias alternativas, faz comparações, enciclopédia de aplicativos de anotações, e tem os screenshots da interface, tem a lista de recursos, tem os preços também para os aplicativos mais populares. Pode ser mais uma dica de alternativas aí para quem está em busca de algo para sair do ecossistema não, né? Do Evernote, na verdade. E Biel, Fabiano Castelo está planejando fazer o segundo cérebro dele, porque ele falou, acho, em caps, que finalmente encontrei a ferramenta ideal. É o Obsidian.
E ele falou, mas independente da ferramenta, a dúvida é a seguinte: faz todo sentido o método Zettelkasten, mas... Falei direitinho o Zettelkasten, Bia? Falou. Olha só, hein? Zettelkasten. Mais uma vez que hoje a gente tem facilidade das queries e de agrupamentos por tags, faz sentido, por exemplo, criar pastas por assunto? E ele complementa. Eu pergunto porque a classificação manual disso toma tempo. Vale a pena? Ou ele é melhor deixar tudo mais tagueadinho e a busca dos aplicativos, indexação automática aí, resolve e o Zettelkasten virou um vestígio aí de quando não tinha tanta inteligência desse outro jeito, Então, a facilidade para caixar arquivos. Se você está começando a se organizar agora e achando um método, faz todo sentido deixar tudo tagueadinho. Só que eu sou velha, viu, Fabiano? Meu cérebro funciona em pastas. E o Evernote está há 200 milhões de anos lá e tudo em pastas. E como eu já falei, não vou mudar esse sistema agora com esses milhões e milhões de coisas que eu tenho. Tá funcionando assim, eu vou deixar assim, deixa quieto. Então, mas se eu tiver que recomeçar uma coisa do zero, um novo sistema, aí sim, posso usar um sistema mais moderno, vamos dizer assim, né? Mas enquanto tá funcionando e tá organizado e tem muito conteúdo lá, como é o caso do Evernote, deixa do jeitinho que tá, não custa nada, né? Tá funcionando? Pra que vai mexer em time que tá ganhando, né? Exatamente. E a gente deu uma pincelada nesse método faz uns episódios, mas a gente já citou ele umas 3 ou 4 semanas seguidas aqui, sem dar o contexto do que ele é, né? Então pensei em fazer refrescar a memória do pessoal sobre o que é esse método, porque ele pode ser... Alguém pode estar aprendendo sobre ele hoje, né? Para quem está chegando agora aqui. E ele tem esse nome que ele faz uma menção, uma referência àqueles arquivadores. Pensa daquele de biblioteca antiga, né? Com as gavetas que você puxa, vai pegando as fichas ali. Então é um método de fichamento rápido de ideias que você vai relacionando. É um jeito confuso ou simples de explicar mais ou menos o que ele é? Aquela caixa assim de entrada que ficava na mesa do escritório, lembra? Tinha de entrada e de saída. A de entrada você jogava as coisas que vinham do correio, os recibos que estavam ali no teu bolso, uns documentos que você ia ter que escanear e guardar. Você ia jogando tudo lá para depois organizar e salvar, né? Inclusive o GTD do David Allen tem esse conceito também. Então, basicamente capturar tudo de todo lugar para você processar simultaneamente no mesmo sistema, né? Então é basicamente isso. Depois que você... E não tem que ter vergonha de capturar. O lance é, você gostou de uma frase de um livro, nota, coloca na caixa. Você viu uma dica interessante, nota, coloca na caixa, né? E aí você pega essas notas todas e organiza no que eles chamam de notas permanentes, né? Primeiro você tem as notas de captura, aí você repassa isso com as permanentes, que é isso que você vai... Agora você vai dar um propósito para isso, você vai agrupar. E essa parte de agrupamento, que eu acho que é o grande lance dele, que você pode ir agrupando ou por cor, coisas que tenham mais ou menos ali uma certa relação, ou por número, ou por letra, né? Se for uma coisa mais manual que você esteja fazendo, você reescreve essas notas que você capturou com as suas próprias palavras, né, para deixar a coisa mais fixa mesmo, o que a Bia fala, né, Bia, sobre você com papel e caneta conecta no cérebro e consolida, né? E tem tantas plataformas hoje, né, e todas estão usando muito esse conceito, então você vai achar uma miríade de apps e serviços, e o importante é você ter o seu sistema e ficar preso a ele, ser fiel a ele. Aí as coisas vão funcionar. Se você ficar pulando muito de uma coisa para outra, aí você não vai otimizar o seu fluxo de trabalho, né? Com certeza. Então o fluxo é esse. Captura tudo, escreve com as próprias palavras, aí você relaciona as notas entre si e dando uma caçada sobre aplicativos que fossem mais feitos para esse método, eu encontrei muita gente falando justamente sobre Obsidian. Então, se o Fabiano Castelo quiser testar, fazer esse método por lá, já parece ser bacana. O Notion, o pessoal falou, tem que forçar um pouquinho para ele encaixar, para você usar como mesmo a ferramenta do método do Zettelkasten. E tem um novo, que acho que não tinha aparecido aqui, que é o Roam Research. Ele se vende como uma plataforma de anotações para pensamentos em rede, ou pensamentos encadeados, que é muito próximo do método. Então, ele parece ser um jeito de você
E tem mesmo essa parte de você ir relacionando as notas, linkando uma com a outra. Você pode fazer até um mapa ali das notas. Pode ser um jeito de, para quem quiser testar, né? Não é um aplicativo famoso, então tem que ver se a parte de utilidade dele, se ele tem uma estrutura já preparada, né, para esse tipo de uso. Ele tem assinatura, então eles têm um plano Believer, que é de 5 anos, custa $500. Ou então tem o mensal, começa por $15 por mês. Então não é barato, mas pode ser. Então é isso, né? Captura tudo, reescreve, relaciona uma com a outra, e aí você dá o fim para isso e revisita, etc. Esse é o Zettelkasten. E tem o MyMind também, que eu testei, a gente já comentou aqui no Área de Trabalho. Ele tem um plugin que você coloca no seu navegador. Muitas das coisas que a gente acha hoje é via navegador, que é a janela para o mundo, né? Então você ter um plugin ali no navegador, às vezes ajuda muito. Salva, captura, pega um texto, pega uma promoção, às vezes uma imagem, vai jogando tudo lá e depois você vê o que você faz e organiza mesmo. Agora, para colocar mais minhoca na cabeça aqui do Fabiano, eu vou falar para ele que se eu fosse adotar agora, eu usaria o método que ele está, na verdade, propondo assim, de faz aí, né? Sem colocar toda a estrutura de pasta, etc. É como eu lido com e-mail, no fim das contas, né? Eu sei que se eu precisar de um e-mail, eu uso a busca e eu vou achar em 5 segundos, versus vai na pasta, pega, expande, vai... Tirando o negócio de, putz, esse e-mail aqui chegou, é da conta, deixa eu colocar, abre, acessa a pasta de contas, deixa ele... Eu desisti há muitos anos dessa dinâmica de organizar o e-mail e deixo a busca resolver e resolve. Então, talvez, se ele botar 2, 3 tags ali na nota, ele vai conseguir recuperar rápido, mas tem o que ele vai abrir mão, que é você ter uma estrutura de notas relacionadas entre si que possam facilitar uma tarefa de pesquisa, a tarefa de você ter insights a respeito de notas que parecem ter pouca relação entre si, mas que ajudem numa coisa só, fica uma coisa mais pontual, né? De 1 para 1. Você pesquisa uma coisa, você encontra. Você pesquisa outra, você encontra. Então, talvez o equilíbrio entre essas duas coisas possa ser um método novo. O método Castelo, tá vendo só? Que ele pode fazer e mandar pra gente aqui, de organização de notas. Legal. Agora eu quero falar um pouquinho sobre busca, porque a Bia falou mordi a língua, tá doendo, Bia? Tá doendo. Sobre o ChatGPT, mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/adtrabalho. Se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, porque você viaja muito, trabalha nessa vida mais móvel, depende do Wi-Fi da cafeteria, do hotel, do avião, do aeroporto, do Airbnb, do shopping, enfim, né? Não é sempre, mas geralmente conexão é de graça, porque os seus dados são uma parte ou são o preço da conexão. Então, os servidores que você acessa, por quanto tempo, a partir de qual dispositivo, aplicativos, conteúdos, streamings, por quanto tempo, isso é coletado e vai saber o que acontece, vai saber como está a segurança também dessa rede, se você entra no banco, por exemplo, bota a senha para fazer login, é arriscado, né? Mas com a ExpressVPN você protege a sua conexão, seus dados são seus, isso quer dizer que ninguém consegue saber. Isso tudo que eu acabei de falar, eles protegem isso e nem a ExpressVPN sabe o que está acontecendo, fica tudo, passa pelos canos impenetráveis lá da ExpressVPN. E a parte mais bacana ainda é a seguinte, streamings você consegue ver de outros países com catálogos diferentes do que tem em relação aqui no Brasil, se você se conectar e rotear sua conexão pela ExpressVPN por esses países. Eu uso todo dia, usei ontem durante a apuração da eleição dos Estados Unidos pelo HBO Max, tem uma janela para CNN por lá, para transmissão ao vivo, estava vendo por lá por conta da ExpressVPN. Então faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho e vê como é fácil. Durante um mês você testa para colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, no roteador de casa direto se você quiser. E aí, se você assinar o plano anual, no fim desse ano tem 3 meses de lambuja, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho, ou porque você clicou no link aqui na descrição para cair já com o cupom aplicado, ou porque você usou o cupom ADTrabalho direto fazendo o checkout. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada, ExpressVPN, por tornar nossa navegação mais segura e mais globalizada. Obrigado e vamos lá. A Bia falou o seguinte, eu dei risada, Bia, que você falou assim, né? Deixa eu pegar aqui. Você falou assim, né? Eu sempre falei que o ChatGPT não era buscador, agora mordi a língua, porque o ChatGPT virou um buscador, né?
Todos aqueles podcasts lá do comecinho, as broncas que eu dei na galera, agora a pessoa vai tirar de contexto e vai trazer, ai, tá vendo? Exatamente. Já teve até gente que me procurou e falou, você tem que escrever um livro dessas dicas, um podcast. Falou, gente, não dá, a IA tá crescendo assim de um jeito exponencial que eu vou começar a fazer um livro, na hora de publicar ele vai estar desatualizado. Então, as LLMs, a gente tá num momento de expansão e tudo tá mudando muito rápido, né? Então, não tinha buscador, não era buscador, muito bem, agora tem. Lembrando que é uma ferramenta à parte ali, né? Nós estamos falando do ChatGPT, ele tem um buscador ali junto, né? Mas será, Marcos, o que você acha? Você acha que dá para fazer concorrência aí com o Google e com o Bing? Eu acho que dá. Aliás, primeiro você falou, escreveu um livro, né? Putz, eu pensei, esse livro podia ser um story, porque é a duração que ele vai ficar atualizado se você for falar sobre IA escrevendo livro é uma tarefa difícil mesmo. Se começou a escrever, terminou, já tem que atualizar, né? Exato. Mas olha, Bia, esse buscador do ChatGPT é de longe o melhor buscador de IA, inclusive em português, que eu já testei, e eu testo muito essas coisas. Certo. O Perplexity, ou a Perplexity, a gente vai falar sobre ela, que tem uma notícia bacana aqui, para quem puder experimentar, etc., mas a gente tinha visto já a OpenAI fazer o teste do buscador dela como o SearchGPT, um buscador... Pode ser que isso ainda venha, tá? Mas era um buscador separado, né, com interface própria para resultado de busca, o menu lateral com os links, etc. E na direita a composição da resposta ali feita por IA, como se fosse uma interação ali com o ChatGPT. E eles parecem, depois dos testes iniciais, teve um beta que eu tentei muito entrar, não consegui, mas teve esse beta inicial, e o que eles fizeram? Parece que pegaram o feedback do pessoal e incorporaram o SearchGPT no ChatGPT. Para quem tem o plano pago, agora apareceu ali um globinho, um planetinha Terra ali, um iconezinho junto do campo de digitação, que é para você fazer ali, faz a pesquisa, quantos anos durou, blá 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 blá. Aí você põe lá para ativar na busca, o que ele faz? Ele faz aquele método que a gente já viu de busca com IA. Ele vai lá no Google, ou enfim, ele faz a busca dele e pega as informações todas, mastiga isso, retorna como uma resposta por extenso, com links, com referências, para você ir atrás lá nos sites, se você preferir. A comparação que eu faço, o método mais eficiente até agora era a Perplexity, mas a Perplexity ainda alucinava bastante. Esse era um problema... Trazia link, trazia referência. A gente no ADT teve esses dias, o Coca jurou que teve uma apresentação da Apple que o Phil Schiller falou fez uma piada de matar pandas. Se você fizer isso, mata pandas, etc. E não, eu e o Rambo lembrávamos que foi o Rambo que fez essa piada uma vez, mas o Coca, assim, a gente falou sobre isso, beleza, acabou o episódio, o Coca voltou, mas sabe que isso tava na cabeça dele, né? Eu falei, quer saber, vamos lá. Aí foi o Perplexity. Teve alguma apresentação da Apple em que o Phil Schiller falou sobre matar pandas? Ele falou, teve sim, na Keynote 2007, foi até meio controverso, mas ele falou, não quero matar nenhum panda, etc. Botou um link ali, falei, caramba, não é que teve mesmo? Acessei o link, não tinha nada disso. Procurei as apresentações da Apple 2007, transcrição, não tinha nada disso. Ai, meu então Deus do céu. Ele cai naquele problema de tomar como verdade uma premissa que você apresente na pergunta. Entendi. Ele cria em cima, ele responde, né? Ele não faz a checagem do fato como parte desse prompt, né? O que é um problema. O ChatGPT eu fiz vários testes em português, em inglês, não pareceu ter esse problema. Se estiver errado, ele fala, olha, não achei não, mas se você quiser ir mais a fundo, dá uma espiada aqui, etc. E a forma como ele apresenta os links pareceu ser interessante, mais responsável do que só esconder, botar 1, 2, 3 ali, não. Ele fala quais são os sites, agrupa os sites. Então, nesse momento, o ChatGPT está melhor do que a busca do Google com IA, o que é uma frase interessante, né? Pensando sobre o que isso pode representar para o futuro. Bem melhor do que Perplexity, melhor que todas as outras juntas que eu tinha visto agora. Então, se você assina o ChatGPT, teste essa busca, e ela é resultado daquele bando de parceria que a OpenAI fez com um monte de publicação, de grupo de publicação no mundo inteiro, eles estão fazendo parcerias. Era para isso, chegou e é muito poderoso, vale testar. Muito bom. O Perplexity, aliás, apareceu uma tentação aí agora, né? A Mariana mandou para mim, eu recebi aqui também, o pessoal nos grupos comentou. E aí, Marcos, que história é essa de Perplexity por um ano na Vivo?
Pois é, eles fizeram, eu descobri, o Matt mandou pra mim também no Threads essa semana, eu descobri por meio disso. Então se você é assinante da Vivo, de uns planos específicos lá, não precisa de muito, porque eu não assino quase nada da Vivo e eu tenho. Então consegui resgatar, acho que é por conta da internet aqui da Vivo. O seguinte, a Perplexity fez uma parceria global com a Telefônica para no mundo inteiro clientes da Telefônica, e aqui no Brasil acaba sendo a Vivo, terem acesso ao Perplexity Pro durante 1 ano. É aquela parceria super improvável, né, por ser uma coisa tão incipiente assim, mas é a Perplexity tentando, não é coincidência que está rolando agora, que aumenta, exatamente, né, aumentou a concorrência, eles estão tentando ganhar usuários aí pelo hábito, oferecendo de graça. Isso. Então, dá para resgatar, tem que ir lá no Vivo, Valoriza, pelo aplicativo dá para resgatar. E eu resgatei. É uma pena que não seja tão poderosa a busca por comparação quanto essa do SearchGPT, mas eles oferecem algumas coisas que são complementos interessantes, né? Que eles têm lá, eles desenvolveram os modelos deles, tem o Sonar, né? Tem um modelo grande de 70 bilhões, tem o Huge, que eles falam que tem 405 bilhões de parâmetros. Isso é construído em cima, na verdade, do modelo Llama da Meta, que é de código aberto, 3.1 de 70 bilhões de 405 bilhões. Então eles pegaram o modelo da Meta e treinaram para funcionar melhor na ferramenta de busca e resposta da Perplexity. Basicamente é isso, né? Mas você com o plano Pro não usa só esses modelos. Você usa, se você quiser, os da Anthropic, você usa como base o 3.5 Haiku, que acabou de sair nessa última semana e está poderoso. O 3.5 Sonnet, que ele é um pouco mais poderoso do que o modelo Haiku. Vamos ver se vai sair o Opus, né? Em breve, aí, o 3.5 Opus, que é o principal da Anthropic. Você pode usar, em vez desses, a base ali dele, ser o Grok 2, que é o LLM da xAI, né, lá do Elon Musk. Se você quiser, você usa o GPT-4o. Então você tem muita alternativa de espetar esse modelo ali e ele ser a base de troca entre o motor da Perplexity que faz a busca, traz os dados, aí você bota o ChatGPT, o Claude, para montar a resposta e te apresentar. Então você customiza essa interação. E ele tem também geração de imagem, né, nesse plano Pro, e também dá alternativas. Eles têm ali várias, e a principal delas é a Flux One, que é de uma empresa que saiu agora, chama Black Forest Labs, mas já chegou estourando. É um modelo que traz imagens hiperrealistas, que tem menos limites éticos, morais, de geração de imagem. A gente viu ele ser implementado no Twitter e foi uma confusão por conta de imagens políticas. Então você escolhe entre o Flux One, o Stable Diffusion XL, que é da Stability AI, que também é um modelo poderosíssimo, o DALL-E 3, que é ali o da OpenAI, e um que eu não conhecia, que é o Playground V3, que é da Playground.com. Não tive tempo nem de testar, mas também você tem opção, né, de deixar o modelo, o buscador, mais próximo do que você prefere, o que é bem interessante, né? Queremos review aí para os próximos episódios, hein? Você vai testar tudo. Que você tá no Pro agora, né? Eu ainda não assinei nenhum ainda, gente. Eu fico só nessa promessa, mas eu não consigo me decidir. E mesmo entre os gratuitos, eu tô toda hora pulando, né? No começo eu falava mais do Copilot pela disponibilidade, funcionava bem. Mas eu fui largando com o passar do tempo, fui indo mais pro Claude, aí veio o Notebook LM. Hoje, basicamente, eu tô só nesses dois. O Copilot ficou encostado, né? Ele realmente tá muito fraco. Ô, Nadella, vamos fazer alguma coisa aí, né? Pô. O pessoal até brinca, eu vejo que no Twitter chamam de Cocopilot. Não. Então, excelente. Essas coisas estão muito dinâmicas, assim. Difícil você escolher. Ainda mais assinar por 1 ano, parece um compromisso gigantesco que você assume, né? Não sei como é que o que eu vou estar usando o mês que vem. Nossa, às vezes dá até uma angústia isso, né? É difícil mesmo, se comprometer. O pessoal que vê eu estudando, eu trabalhando lá, vê eu toda hora, eu tô pulando Claude e Notebook LM, eu tô sempre pulando entre os dois. O Copilot desapareceu da live. Já não aparecia muito, né? Mas ele foi sumindo aos poucos, assim, praticamente nem tô usando mais. A Microsoft está dormindo no ponto. Aliás, eles podem, parece que vai rebatizar Copilot para Windows Intelligence e talvez influenciado pelo Apple Intelligence, deixar uma coisa mais proprietária, botar o nome do Windows na marca, né? Mas eu gosto tanto do nome Copilot, semanticamente é um nome tão perfeito, né? Mas parece que eles vão mudar. E a Microsoft está dormindo no ponto mesmo, né? Chegou meio cedo, fez mau barulho, mas ficou meio acomodada nesse mercado que é isso, né? Você começou a ler o livro, é tão chato, já acabou, já atualizou, né?
Como eu falei, eu gostava do Copilot. Tô no navegador, às vezes tem uma coisa ali, pum, eu já clico, ele já abre uma janelinha do lado, a página que tá aberta, ele já começa a trabalhar naquelas informações. Então você ganha muito tempo, né? Só que a qualidade foi deixando a desejar. Às vezes eu faço isso ainda, aqui no navegador, assim, mas quando tô com aquela preguiça e quando é uma busca bem boboca, assim, sabe? O que é esse termo aqui mesmo? Então, aí é bom que ele já me dá referência. Onde que você achou essa informação mesmo? Ele já cita ali, eu já sei se a referência é boa ou não e eu vou lá checar, né? Mas é por preguiça. Pura preguiça. Mas você tá fazendo certo, Bia, eu acho que é isso. Tem que ficar dá trabalho, dá, né? A não ser que você encontre a ferramenta perfeita pra você e fechou, beleza. Mas nesse momento a tarefa é essa, né? Testa um, testa o outro, volta nesse porque de uma semana pra outra sai um modelo melhor, sai uma função nova. Então, e eu o sou trabalho é meio esse né, agora. gente? E tem o podcast, então a gente tá sempre atualizando as experiências aqui pra vocês. Agora, bom, Bia, eu vou testar ao longo dessa semana agora esse modelo Pro, e ele tem menos limitações de rate ali, de você usar tantas vezes por dia, por hora, a janela de contexto deve ser maior também. Eu vou seguir testando aqui. E do Search GPT também, né, agora com... porque ele também é só para assinantes, né? Sim, é só para assinantes, né? Então, já está intimado. O que eu mais uso a pesquisa ao longo da semana, assim, intensamente ao longo de muitas horas seguidas, é quando eu tô fazendo a coluna do Mac Magazine, que eu escrevo toda quinta-feira para sair no sábado, porque geralmente eu tento fazer, dependendo do tema, claro, ali, um contexto histórico, pegar alguma informação interessante, então isso envolve muita pesquisa. Nossa, quando foi 90 e quanto que saiu não sei o quê? Deixa eu pegar aqui, quando foi a apresentação, deixa eu pegar o vídeo. Então, envolve muita pesquisa, né? É o dia que eu mais uso essas IAs com pesquisa nisso, então amanhã, em relação à gravação e publicação aqui do episódio, vai ser o dia do teste de fogo, né? De usar o Perplexity Pro versus o ChatGPT com a busca. Eu trago na semana que vem aqui o resultado, com o condicional de que o texto tem que envolver isso, né? Se o texto envolver pesquisa, aí fica para a semana seguinte, mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, na semana passada, Bia, você falou que a IA da Meta no WhatsApp, a Meta AI tinha deixado a desejar, e o Thiago Bernardo mandou um feedback que me fez rir, me fez gargalhar, que foi o seguinte, ele falou, fui brincar com a novidade do WhatsApp, eu já tô rindo, e mandei o seguinte prompt: imagine dragões no estilo chinês voando pelo céu noturno, com fogo saindo das narinas. Gere uma imagem em cartoon e com cores vívidas. Fiz meu prompt em inglês, esperando um resultado melhor, e fui premiado com um cartoon da banda Imagine Dragons com roupas chinesas voando pelo céu noturno e saindo de uma bola de fogo. Ele falou, criatividade, ótimo. Controle de ambiguidade, 0. Ai, a gente tá rindo, mas deixa as tias e os vôs do Zap descobrirem isso aí. Eu quero ver o que vai acontecer. Vai ser uma confusão. Pois é. Thiago Briga, você melhorou meu dia mandando esse feedback. É muito bom mesmo. E agora, fechando essa parte de IA, você me mandou um vídeo interessantíssimo sobre o canal do Iberê, né? Que fez... o Iberê, enfim, né? Que ele fez. Pegou o Enem, foi no último fim de semana ou no outro? Foi recente. Foi o Enem. E falou, ChatGPT, responde aí, quero ver se você gabarita esse negócio. E ele fez um vídeo de uns bons 10 minutos ali, comparando as respostas do ChatGPT com os gabaritos, que não tem o oficial do Enem, me parece ainda, né? Então ele pegou lá o do ângulo, do objetivo também, e o desempenho do ChatGPT foi melhor do que muita gente teria apostado, né? Então, não saiu o gabarito oficial ainda. Tô falando porque eu tô dando muita mentoria aí pra pessoal de concurso, vestibular e tal, né? Então, eu até fiz a prova não fui lá fazer, eu peguei a prova domingo à noite e resolvi também a prova do Enem, e eu tive na hora um insight assim, vamos ver o Claude, ChatGPT, quem será que se sai melhor no Enem, né? A minha ideia era essa. Mas eu fui procurar a respeito, pimba, caí no vídeo do Iberê direto, ele tinha acabado de postar, né? Ele teve essa ideia antes e já fez o vídeo. Então, e agora, gente, tá muito fácil, porque quando ele fez a primeira vez isso, tinha que digitar as perguntas, as respostas, você não conseguia subir imagem, PDF. Agora não, agora ele jogou o caderno de questões direto lá. Teve que fracionar, na verdade, porque 90 questões, né? Você sabe que as LLMs têm problemas enquanto você manda muita questão, né? Então ele fragmentou, mas foi muito mais rápido, muito fácil. Tanto que no domingo à noite mesmo ele colocou o vídeo lá. Quando eu tava pensando em fazer isso, ele postou um vídeo.
Então, foi bem legal. O desempenho também do ChatGPT melhorou muito. Para redação, ele ainda... Professores, vocês sabem do que eu tô falando, né, mãe? A gente já sabe, eu pego um texto, eu abro uma notícia, eu falo, meu Deus, ChatGPT, você já conhece, você já sabe. É difícil de explicar, mas você sabe que não é um ser humano que escreveu aquilo, né? Às vezes tá certinho demais, assim, falta um tiquinho de humanidade, um tiquinho falta de Tom Perro, como diria o chefe da TV lá. Exatamente. Então é difícil assim, você fazer uma redação boa mesmo, ainda que seja receita de bolo, tá? Eu acho isso bom e acho isso ruim, porque esse ano foi sobre cultura africana, né? Valorização da cultura africana. Aí eles dão alguns textos ali de inspiração, que eles chamam de textos motivadores. Basicamente, a função daqueles textos motivadores é te guiar para o que você tem que falar na redação. Muita gente critica, fala, isso é ideologização e não sei o quê. Realmente, ele já tá te direcionando pro viés que você tem que ter. Só que, gente, são 4 milhões de pessoas fazendo a mesma prova. Como é que você vai garantir uma isonomia da correção da redação se você não direcionar os alunos para um caminho? Né? Porque acaba sendo receita de bolo, sim, mas é o melhor jeito quando você tem uma quantidade tão grande de alunos fazendo uma coisa tão pessoal que é redação. Já o vestibular que eu fiz da UFPR é bem mais solto, vamos dizer assim, mas também é bem menos gente para corrigir a redação, né? E detalhe, só tem na segunda fase. Então você já passa pelo primeiro peneirão lá, e aí a segunda parte são discursivas e redação. Então já é bem menos alunos com prova discursiva e redação para corrigir. Né? Mas você tem muito mais liberdade, inclusive a prova de redação são 5 redações pequenas, assim, né? De estilos diferentes. Aqui você tem que analisar um cartoon e desenvolver um texto, aqui você tem que fazer um resumo de um artigo científico, por exemplo, de um texto científico. Então são estilos diferentes, assim, e eles ensejam, né, a criatividade também, principalmente quando eles dão um quadrinho para você analisar assim, e escorrer sobre aquilo. Aí você tem mais liberdade para você colocar mais personalidade na sua redação. Mas Enem, gente, não dá. Tem que ser direcionado. É a única maneira de você avaliar igualmente, né, uma redação entre 4 e 5 milhões de estudantes. E eu acho que é por isso que o ChatGPT dificilmente vai chegar a 900. Eu acho que 800 ele bate nas próximas versões, mas enquanto continuar com essa cara de ChatGPT... Possivelmente o corretor deve ter percebido também. Não sei, o Iberê não deu mais detalhes lá no vídeo, né? Mas quem tá habituado, trabalha com isso, sabe, né? A gente já sabe. É fácil, né? Gente. Exato, você bate o olho, já fica mais fácil mesmo. E no agregado, na prova, tem... Assim, né? Ele falou, o ângulo e o objetivo, eles discordam de algumas respostas, então tem que esperar sair o gabarito oficial mesmo, né? Mas em inglês, o ChatGPT das 5 perguntas errou 2. E ele falou, o que é vergonhoso, porque o ChatGPT é nativo americano, né? E ele fala assim, que um dos problemas é que tinha imagem e ele pode ter se embananado ali com a interpretação da imagem, do texto que está na imagem para responder. Então, das 5, ele errou 2. De espanhol, das 5, ele errou 1 ou 2, dependendo do gabarito do ângulo ou do objetivo. Aí, de língua portuguesa, das 40, ele errou 4. De ciências humanas, das 45, errou só 2. E nessa somatória das 90 perguntas... ele acertou 82. Então, da pontuação do Enem, que não me diz nada, que não sei o que significa, a partir de linguagens foram 733 pontos, de humanas 794 pontos, e esse de redação 760 pontos com esse asterisco, né? O texto tá certinho, gramaticalmente, estruturalmente tá bom, mas é vazio. Ele é sem tempero, não tem sal, não tem açúcar, não tem personalidade, é simples, vocabulário pobre, né? Falta repertório, o examinador que fez ali a pontuação falou, falta repertório sociocultural, falta personalidade, é genérico, não tem profundidade. E é isso, né? Não sei que você, mesmo quando você pede, ChatGPT, escreve para mim, por favor, instruções de receita de bolo no estilo de Garcia Marques, sei lá. Ele vai fazer, mas ele vai fazer do jeito que ele faria e pincela 3 referências do Garcia Marques ali para parecer que foi ele que falou. Não é no estilo mesmo assim. Tem uma diferença. Se você conhece, você vê,
Mesmo essa parte bem mais... Ele tenta ser profundo e não consegue, né? Tem muito... de internet tem muito disso, né? Então é bem inspirado na internet. Então, você falou que ele vai chegar a 800, 900 não vai chegar. 900 é a pontuação máxima de redação? 1000. Ah, tá. Mas a maioria, sim. Como são raríssimas as notas 1000, a gente pode dizer que uma grande vitória é chegar a 900, né? Eu nunca treinei assim, redação do Enem, eu escrevi uma só e as do Enem que eu fiz, só. E eu fiquei sempre na casa dos 800. A maior foi 880, que foi aquela dos surdos, não me lembro que ano que foi. Mas eu tô acostumada a escrever, né? Eu só estudei a receita do bolo. Peguei o manual que o próprio INEP disponibilizava lá, das competências e tal, estudei aquilo e a partir daquilo passei a fazer receita de bolo, né? Eu tenho facilidade para escrever, então eu só interpretei lá e eu escrevi uma única redação antes, para entender o que o manual do INEP ensinava. Eu peguei um tema, peguei uma nota 1000 que tinha na internet, lá numa edição antiga, e tentei fazer a minha e usei assim, beleza, entendi o que tem que fazer só. Mas é bem isso. Eu acho que vai chegar perto de 900, vai tirar uns 800, mas eu acho que 1000 é difícil, porque os professores vão saber que é um chat GPT, né, fazendo a prova. Eu não conferi as minhas respostas ainda, porque não tinha gabarito oficial, né, só tem gabarito de cursinho. Eu tô curiosa para corrigir, mas eu tô com uma preguiça e sem tempo. Domingo eu tava sem nada pra fazer, assim, como vieram alunos e conhecidos, muita gente veio falar, mas tava fácil, todo mundo falou que tava muito fácil, eu falei, meu Deus, fiquei intrigada, né, e realmente tava muito fácil. Eu não sei se isso impacta também nas LLMs, né. A parte de linguagens é que acho que é o grande problema, porque tem imagem pra interpretar ali. Outra surpresa, agora nem tem imagem colorida, né? Quando eu fizeram tudo preto e branco, às vezes era um horror pra você ver. O que é essa imagem aqui? Pra mim é uma saroca em tons de cinza, né? Mas agora até o Kindle agora tem cores, por favor, né? Poxa vida, né? Mas eu tenho um problema com prova de linguagens, e agora eu sei, porque a máxima que eu tirei foi 39 de 45. Eu não consigo ir mais que isso. Por quê? Porque tem letra de música pra interpretar, tem poema pra interpretar. Eu sou muito ruim nisso. Eu tenho traumas do tempo de escola, que eu ia muito mal nas provas de literatura, que tinha que interpretar isso. Hoje eu sei que é por causa do TEA, e a terapia, ela me explicou muito bem isso. Você não consegue ver inferências e ironia, eu consigo bem. Tanto que a minha superdotação é com linguagens, conceitos e formulação de definições, né? Mas coisas assim, muito, muito sutis, ironias que são muito, muito escondidas, ou então letras de música que tem várias interpretações, eu não consigo. Tinha um texto lá que falava, a ironia que o narrador fala é sobre o quê? Eu li 3, 4 vezes, eu não consegui ver aquilo que estava no comando da questão. Não consegui. Eu quero que alguém me ajude depois, porque aquilo me quebrou a cabeça, né? Mas é aquele negócio, eu acho errado também dar poema para você, sabe, um professor define a interpretação dele para aquele poema e aquilo é a resposta certa de uma questão objetiva, de uma prova de vestibular, né? O próprio, lá na adolescência, quando eu tava frustrada com isso, por isso que eu amo o Brian Wilson, né, do Beach Boys, ele mesmo falou, ele perguntava, mas o que significa essa letra de música, que tal? O que ela falar pra você é o significado dela, tá bom. Pra mim pode ser uma coisa, pro outro, o Led Zeppelin fala muito isso também, né, o Jimmy Page, o Robert Plant falavam muito isso, né, interpreta aquilo que o seu coração vê. É por isso que eu amo esses caras. Né, David Lynch fala a mesma coisa dos filmes dele. Então, pois é, aí vem um professor querer dizer pra mim, desculpa, professores de literatura e português, mas eu já odeio vocês. Não te conheço, mas eu te odeio. Porque eles falam, não, isso aqui significa aquilo. Né? A música do Chico Buarque, lá, Construção, eu descobri quando eu fui fazer vestibular com 40 anos que era sobre suicídio. Eu achava que tinha sido um acidente. E nos anos 80, 90, também não podia falar muito em suicídio para criança e adolescente em sala de aula. Então os professores nunca falavam, né? Colocavam lá, a gente discutia algumas coisas, mas ninguém falava no assunto suicídio. Eu nunca imaginei que era. Aí eu cheguei aos 40 anos e falei, meu Deus! Meu Deus!
Então, eu tenho esses problemas e então o meu limite aí para prova de linguagens, infelizmente, eu nunca vou gabaritar. Agora eu pergunto, o ChatGPT vai gabaritar? Eis a questão, uma interpretação tão profunda assim. Ele vai conseguir gabaritar? Não sei se você chegou a ver também, Marcos, eu tô tagarela que eu tô lembrando um monte de coisa ao mesmo tempo. Manda bala. Não sei se foi do Enem do ano passado ou retrasado, tinha uma música do Caetano Veloso na questão do Enem, nas questões do Enem. Aí teve uma briga entre os professores de cursinho, lá dando gabarito, cada um falando uma coisa. Aí o que a Paula Lavigne chegou pra ele e falou, teve uma questão do Enem aqui sobre a sua música tal. Ele, que legal, tal. Os professores lá do cursinho tal falaram que é a letra B, né? Ele leu lá e falou assim, tá certo. Tá, mas os do outro cursinho falaram que é a letra A. Daí ele leu lá, tá certo também. Daí ele começou a ler, mas todas estão certas. A música quer dizer tudo isso. Poxa. Excelente. Exemplo perfeito. Exato. Aí você vai ficar naquela, poxa, eu vou ter que... Como disse um professor também pra mim, falou, não, você tem que marcar aquela que é mais correta. Eu falei, e aí ferrou. Eu não tenho cérebro pra isso. Não tenho condições intelectuais pra ver qual que é a mais certa. Eu realmente não tenho esse refinamento, infelizmente. O Brasil, assim, a parte de criação cultural brasileira foram 20 anos de prática de aprender a escrever sobre uma coisa dizendo outra pra não ser detectado por quem você tá criticando. Né? O que é uma tarefa difícil no começo, mas foram 20 anos trabalhando esse músculo pra conseguir fazer, né? Então, se você pegar qualquer uma dessas músicas, especialmente desse pessoal, desde Caetano Veloso até Rita Lee, né? Falando sobre, Jardim da Babilônia, né? Você escuta, beleza, você canta junto e você perceber que era sobre a ditadura. Então, tem muitas músicas e criações assim. E você falando que você não é boa de entender ironia, etc. Eu acho que a melhor ironia é aquela que a pessoa entende no dia seguinte. Que ela tá lavando luz falando, nossa, cara, entendi. Acho que são as melhores. Ironia barata, que você entende rápido, acho que ela podia ser um pouco mais polida, né? Especialmente se a pessoa é o alvo da ironia. Né? Ela vai pra casa pensando nisso, ela no dia seguinte entende e fala, putz, entendi. Tem episódio do Seinfeld que tem uma brincadeira com isso, com o George Costanza, que ele pensa em resposta só no dia seguinte. Eu acho que é meio por aí. Agora, vai ser interessante ver justamente a evolução ano após ano dos LLMs resolvendo o Enem. A gente conseguiu ter... É um benchmark super longo, né? Uma vez por ano, mas se comparar com o desempenho do ano passado, o Iberê até faz isso, né? Os pontos eram menos, ficaram mais. O resumo é esse, né? Ano que vem, serão melhores ainda, né? Então vai ser bom ver isso. E também ver, por exemplo, o Sabiá, como ele se sai, né? Porque sendo feito pela Maritaca AI em português, eu cutuquei o pessoal do Maritaca e falei, e aí? Eles, a gente tá esperando sair o gabarito oficial do Enem para fazer o teste. Então, vamos ver se na semana que vem eu trago aqui o que aconteceu, mas eles estão de olho. Só tem que tomar cuidado porque daqui 2 semanas vai estar lotado de conteúdo de Enem nas redes sociais, né? Pro GPT não colar, né? Vamos dizer assim. É verdade. Mas eu não sei como é que dá pra fazer essa filtragem, mas é uma boa testar com o gabarito oficial. A gente não tem gabarito oficial, ainda tem que esperar uns 2 dias. E assim, o modelo, o que tá no ar, o modelo mesmo... Não tem como coisas novas da internet entrarem nessa versão do modelo. Ele está assado, é o bolo pronto. Né? Eles estão fazendo a receita do próximo bolo, com os ingredientes do que está na internet agora, que saiu depois do treinamento do último modelo. Então, desde que o modelo não pesquise na internet as respostas, ele pode ser de quando for. Ele fechado ali, ele vai ter o mesmo desempenho sempre, e aí depende da atualização do modelo. Né? Treinar um modelo novo inteiro de novo, gastar bilhões de dólares e litros d'água para fazer... Aí a gente vê essa melhora. Vai ser essa que vai ser legal de testar ano após ano. E Bia, antes de eu trazer aqui um assunto que eu queria explorar com você, teve um último feedback mandado pelo Diego, que é sobre o uso do Mac Mini para você, que você falou, talvez pudesse ter um uso, etc. ou não. Ele falou, quero compartilhar a minha experiência com o Nextcloud, link na descrição, mas é nextcloud.com, que é uma solução versátil que funciona como uma nuvem pessoal. No laptop antigo, ele usou essa plataforma que oferece recurso tipo do Google, então inclui armazenamento virtual tipo Dropbox, suíte de escritório colaborativo baseada no LibreOffice, tem chat, calendário, gerenciamento de contato, e-mail, tem um assistente de IA, tudo isso nesse Nextcloud. E ele fala, pessoalmente, usei principalmente para armazenar fotos e vídeos e funcionou de uma forma excelente. Tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux, então um uso para esse Mac Mini poderia ser a central da vida digital da Bia, né, com esse Nextcloud. Nossa, excelente ideia. Eu vou avaliar quando eu tiver férias, mais com calma, porque não quero deixar ele encostado aqui, né? É um pecado, ele tá super bem ainda. Eu sou
modelo atual, né? Mas para fazer de servidorzinho ali, para ficar sempre conectadinho e virar um repositório de conteúdo mesmo, poxa, ele é perfeito, né? Pequenininho ali, deixa no cantinho e tá sempre ligado na nuvem. Então, vou dar uma olhada assim nesse Nextcloud e outras soluções e com certeza, quando isso acontecer, eu vou contar para vocês o que eu fiz, tá? Boa. Só vou fazer uma ressalva aqui, porque é o tipo de coisa que eu faria. Eu ser o responsável pela minha nuvem de arquivos, pelos meus documentos de Office, chat, calendário, gerenciamento de contatos, e-mail e assistente de IA, eu ia fazer uma bobagem que é tudo por água abaixo, é perder tudo. Então, para quem for fazer isso, né, tomar as rédeas aí da própria vida de tudo digital, saiba muito bem o que você está fazendo. Porque uma coisa é você depender do Dropbox e a vida do Dropbox ser guardar arquivos. Ele só serve para isso, ele funciona assim, ele é caro, paciência, mas é o trabalho dele, né? Outra coisa é você resolver falar, o meu Dropbox apagou o disco por algum motivo? Vai reclamar com o Papa, né? Então, muito cuidado. Não, gente, tem que ter. Backup, é aquele negócio, backup, se você só tem um, você não tem nenhum. Tá? E o ideal é sempre você ter um backup físico e um backup na nuvem, pelo menos. É o que eu faço, né? Eu tenho um HDzinho externo, uma vez por semana ali copio as minhas coisas, as principais, né? Que eu tô trabalhando. Os mais importantes eu nem organizo em pastas, eu deixo na minha tela, aqui na área de trabalho mesmo, porque eu tô vendo toda hora na minha frente, ali eu sei o que eu tenho que trabalhar, né? Então tem um monte de PDF, tem 2 do Word, tem uma planilha que eu tô trabalhando agora com tabelas, e é isso, o resto deixa eu ver aqui, são atalhos. Então eu tô vendo, assim, essas são as coisas mais importantes da minha vida no momento. Essas eu tô sempre guardando em outros lugares, não confio só no meu HD aqui. Tem cópia na nuvem, tá lá no OneDrive, então eu sou meio paranoica com essas coisas e tem que ser. O normal, com backup, é você ser paranoico, tá? Então, sejam paranoicos. Exatamente, essa é uma excelente dica. Não só para backup, mas tudo bem. Agora eu quero finalizar aqui o episódio de hoje, Bia. Eu tenho pensado muito sobre a diferença, pode ser semântica ou não, você me ajuda a chegar a essa conclusão, entre concentração e foco. Porque ontem que foi um dia, né, eu fiquei muito ligado no que estava acontecendo na eleição dos Estados Unidos, etc. E terça-feira é um dos meus dias mais ocupados. Eu tenho que render muito, tenho que fazer muita coisa, tenho que entregar muita coisa, nenhum prato pode cair. E equilibrar essas duas coisas ontem foi difícil. Hoje vai ser igualmente difícil, né? Mas ainda assim, ontem foi difícil. Então eu fiquei pensando nisso e já vi uma coisa que eu venho pensando. Eu já falei que tenho curiosidade, mas não aceitei, não sei, não comprei a ideia ainda de fazer meditação, sentar 5, 10, 15 minutos, na frente de uma hora, entender porque eu tenho que me centrar e eu não consegui ainda absorver que isso é uma coisa que eu vá fazer, mas tenho interesse conceitual sobre esse assunto. E eu acho que é aí que entra um pouco dessa diferença. Acho que eu cheguei à conclusão ontem que assim, o foco é a intenção e a concentração é a prática, é a ação da intenção que você tem com o foco. A gente já falou aqui sobre o trabalho focado do Cal Newport, já falou sobre outros livros que trabalham com a ideia do foco, mas que misturam talvez o foco e a concentração desse jeito que eu tive, não sei, essa ideia de que talvez sejam coisas mais separadas, né? Sim. E quanto mais eu leio sobre concentração, diferenciem sempre o que eu vou falar, concentração diferente do foco. Sobre concentração, mais eu percebo que é tipo um músculo. Quanto mais você exercitar, e você tem condições externas e internas que te permitem exercitar, mais você vai conseguir colocar isso em prática e ativar de um jeito assim. Agora eu quero me concentrar, e você consegue fazer isso, né? Mesmo quando tem coisas te distraindo, chamando a sua atenção, que podem impedir que você renda. Faz sentido essa distinção pra você? Ou eu que tô semântico demais aqui, com 1h30 de episódio, não faz tanto sentido? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tô pensando agora. Foco e a intenção. Concordo. Porque... por exemplo, hoje é quarta-feira. O meu foco hoje é sempre assim, o que é a tarefa mais importante da quarta-feira? É gravar o área de trabalho. Então, as demais coisas são coisas menores, estão lá, eu tenho minha lista de tarefas, mas o foco é a intenção. Eu penso assim na minha tarefa mais importante do dia. Agora, concentração é a prática, realmente, eu vou ficar concentrada, né? Porque o meu foco é fazer aquela atividade. Então, a concentração realmente é a prática.
Aí você coloca um ambiente adequado, som de fundo ou não, tira os intrusos da sala. Hoje o Tocha não apareceu. Ele tira a concentração. Às vezes eu faço a live, ele aparece ali e tal, mas mal ou bem, toda vez que ele aparece aqui, eu me distraio, eu não estava mais tão concentrada e eu demoro um tempinho para voltar no prumo. Então eu acho que faz sentido, sim. Não é uma viagem semântica, não. Eu acho que faz todo sentido. E para você adquirir concentração, você realmente tem que treinar. Tem gente que tem dificuldade para ter concentração. A gente discutiu aí de celulares e adolescentes. E quando você coloca eles no ambiente propício, que é sem o estímulo de redes sociais, mas com livros, com cadernos, com sala de aula, outras pessoas, eles conseguem se concentrar nas atividades, né? Então, é realmente um exercício, enquanto o foco é a intenção. O professor fala, hoje nós vamos fazer isso. Muito bem, então o celular fica lá fora e aqui os estímulos vão ser esses, os seus cadernos, os livros e os seus colegas, tá? Então faz todo o sentido do mundo, pensando por esse lado, viu? E aí que entra essa parte que eu falei sobre a meditação, que é o exercício de você estar aqui fazendo isso, mesmo que isso seja nada, né? Você se treinar, aí vem da parte do exercício de músculo, você treinar a não deixar a mente ir pra lá, ir pra cá, voltar. E eu escutei recentemente, engraçado, 2 episódios do Search Engine, que é um podcast excelente do PJ Vogt, que era do... Como é que chamava? O Reply All. E ele falou sobre concentração. Um episódio foi uma entrevista... Na verdade, os 2 foram entrevistas, né? E ele falou sobre essa parte de... Assim, você... A palavra de você se centrar é isso. Você começa ali, está concentrado, pensando só que você tem que estar naquele momento, aí você pensa no boleto. Não, você volta, você entra de novo, né? E conforme você vai exercitando esse músculo, essa concentração intencional na hora de você fazer uma tarefa e não na hora de você fazer nada, acaba vindo na cola, né? Eu achei muito interessante isso. Então, quanto mais prática, mais habilidade você vai se mantendo concentrado. E a parte mais científica e biológica, que é uma parte que eu acho que você pode ter muito a acrescentar, Bia, é justamente como a concentração acontece no córtex pré-frontal. Ele de novo vai falando aí, né, sobre atenção, controle de impulso, recompensa também. Isso está ligado à dopamina e noradrenalina, que você já falou trocentas vezes aqui, mas em outros contextos dessa parte de recompensa, rede social, etc. Nesse contexto de você, como a concentração ela é fruto de um domínio do córtex pré-frontal que lida com atenção, controle de impulso e recompensa, quais são, você puxa da memória aí, né? O que dá para você tentar se treinar, se condicionar a fazer para associar a recompensa, a dopamina, enfim, a noradrenalina, nessa tarefa de se concentrar em uma tarefa só, seja lá por quanto tempo você precisa fazer isso, versus você quebrar isso e se permitir distrair, porque tá difícil demais. É porque eu acho que eu colocaria uma terceira variável aí, que é a motivação. A motivação é o propósito, né? Por que eu tô fazendo tudo isso, né? Por que eu, aos 40 e tantos anos, decidi fazer uma faculdade novamente, uma graduação? Às vezes tem dias que eu pergunto, onde é que eu fui que eu amarrei meu burro, né? O que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu sempre penso lá adiante, né? E isso funciona muito bem. Eu nunca fiz assim, eu fiz já a meditação, minto. O que eu não consegui foi manter o hábito. Não sei, meditação nunca funcionou muito bem pra mim, não, sabe? De alguma forma ela me deprime, não no sentido de ficar deprimida. Como é que eu posso explicar? Exercícios de meditação me deixam assim, para usar um termo que o meu avô usava, era macambúzio. Taciturno, acho que outro trabalhar o vocábulo. Taciturno, eu fico meio, não sei, não me deixa feliz e leve, eu não fico, eu fico pessimista. Fico taciturno e fico pessimista, não sei porquê. Mas a motivação me leva pro outro lado. Eu penso no greater good, né, como se diz, né? Eu penso por que eu estou fazendo isso, né? Bom, eu tive que entrar nessa por quê? Tá, não consigo mais, não podia mais exercer odonto, tenho problemas, né, com a minha autoimunidade, eu tive várias infecções oportunistas, então fui buscar um propósito, né? Fui aprender a parte científica, técnica, o outro lado, né, não clínico, o lado científico das coisas,
E o meu objetivo a longo prazo é divulgar mais novas técnicas e novas terapias, porque a biotecnologia está mudando a vida das pessoas e os tratamentos e os protocolos de saúde muito rapidamente e trazendo uma qualidade de vida que não existia antes. Então, meu propósito maior é fazer com que o máximo de pessoas possível tenha acesso a esses tratamentos que eu estou tendo conhecimento e estou podendo até usar. Então, esse é o bem maior de tudo. Então, quando eu foco na motivação, no algo maior por trás do que eu estou fazendo, eu me sinto mais leve, me sinto feliz. Então, o que te motiva a sair da cama todos os dias? Você tem que pensar, né? São as pessoas que eu amo. Então, é uma coisa mais intrínseca, mais subjetiva. Então, o foco e a concentração acabam vindo como filhas, né, das suas motivações. Não sei, é uma coisa muito pessoal minha, né? Não sei se vocês pensam igual. Acho que a motivação, o que você está colocando motivação foi o que eu estava tentando colocar como foco, talvez, né? Que o objetivo é esse, o resto, assim, Maquiavel explica, né? Você está se dispondo a fazer isso, por quê? Porque lá na frente você tem esse objetivo e a dor do meio do caminho vai justificar. Né? Então, quando eu penso lá na frente, eu me sinto bem, né? Aí aqueles exercícios de meditação, assim, para você fazer todos os dias e não funcionou. O que me deixa calma, assim, quando eu quero fazer uma atividade mais... Acho que é porque eu sou introspectiva. Não gosto de barulho, não gosto de balada, lugar barulhento, enfim. Então, eu já sou introspectiva, já sou quieta, já gosto de ambientes silenciosos. Então, eu prefiro mais uma música, um livro, né? Funciona melhor para mim. Não atividades, exercício físico, ficar pilhada, tem gente que gosta, é bom, fico pilhada e tal, mas logo eu fico, não, eu quero parar, desacelera, calma, eu preciso desacelerar. Eu acho que eu tive uma tendência a ser muito acelerada e eu tô buscando o oposto hoje, né? E adolescente é assim, gente, adolescente não consegue parar quieto, né? A cabeça tá sempre fervendo, tem milhares de hormônios também ali trabalhando tudo ao mesmo tempo, né? São naturalmente rebeldes, no outro momento eles são carentes, tudo no mesmo dia, né? Por isso que TPM, mulher sofre com isso também é um turbilhão de emoções aí em 2 dias, 2, 3 dias, você sente tudo que um ser humano pode sentir, você sente em 3 dias. Então o adolescente está sentindo isso o tempo todo, né? Então, sim, o adolescente, você tem que pegar na mãozinha, acalmar, tira o celular, vamos fazer outras coisas. Por isso que atividade física e esporte é muito bom para adolescente, né? Criança também, criança mais rebelde, aquela bagunceira, o que o pessoal geralmente faz? Arte marcial, ensina disciplina. Sim. Né? E criança e jovem tem que ter disciplina, gente. Não tem jeito, eles estão construindo a personalidade. Eles têm que entender que as recompensas, as melhores recompensas são aquelas que vêm no longo prazo e não no curto prazo. E, infelizmente, rede social, os tigrinhos, esses jogos, é tudo dopamina aí com recompensa a curtíssimo prazo. Então, eu preciso me satisfazer, eu preciso me recompensar, eu vou me dar um comfort food. Não, eu falo porque eu também gosto de sistemas de recompensa, mas eu gosto mais a longo prazo. Se eu não cumpro a minha meta, eu me puno. Eu sou chata comigo. Então... É uma boa dica também você trabalhar o seu cérebro para modelar os sistemas de recompensa e não ficar eternamente em rede social e dando scroll e aqueles scroll infinito, agora stories, né? Aquelas coisas com micro atenção. O que a gente puder fugir disso, eu acho que é benéfico para nossa saúde mental hoje. E você tocou no ponto que é justamente sobre o hábito. E isso eu tô dando um zoom cada vez maior na parte cerebral, né? Porque tava falando sobre a parte do córtex pré-frontal e dopamina, noradrenalina. E existe também a parte de que, a gente já falou sobre isso aqui, que os hábitos fortalecem os neurotransmissores ligados àquela atividade que você tem o hábito, certo? Pensa não sei se a gente já usou essa analogia aqui, se eu já vi isso, mas sim. A grama, né? E as pessoas andam sobre a grama por caminhos, vai fazendo aquele caminho na grama, né? Isso é o neurotransmissor, basicamente. Quanto mais você usar, e você já falou sobre isso aqui, sobre a bainha de mielina, que vai acumulando ali entre os neurônios, axônios, etc. E quanto mais gordura tiver ali, mais rápida é a velocidade da transmissão, certo? Então, pelo hábito, você fortalece o neurotransmissor
E o que faz a gordura, a baía de mielina acumular ali? Uma boa alimentação, né? Então, eu cacei aqui vitamina B12, vitamina D, gordura, fruta vermelha, ômega 3, magnésio. Isso. Então, quando comer bem e dormir bem faz você render melhor, tá até nisso, né? E facilita ainda mais se você tiver isso tudo em dia e criar esse hábito mesmo, né? De fazer as coisas. Por isso que rotina funciona tão bem aqui pra mim. A parte de exercício físico também funciona legal. Se eu saio pra correr, quando eu volto, como eu corro em dias fixos, eu consigo medir muito bem o dia que eu corro e o dia que eu não corro, porque as atividades são meio iguais todo dia, né? Então, tirando aquilo que a gente já falou sobre você ter os fatores do ambiente que facilitem você ter foco, que é assim, mesa mais, cada um de um jeito, tudo bem, quiser ter Funko por todo lado, manda bala, né? Mas pra mim o que funciona muito bem, mesa limpinha, teu computador, o caderno, a água, um cubo mágico aqui pra poder ficar fiddling quando eu preciso fazer alguma coisa assim, o mouse, caneta e só, né? O carregador aqui lá do tecladinho. Então, teve uma época que eu tive uns bonequinhos e foto e frase, não sei o que, ela limpa tudo isso, funciona muito bem. Tirar esses estímulos, tem a ver com carga cognitiva, isso entra num outro assunto de um outro dia aqui. E o ambiente todo, a iluminação, né? Você modula, tipo, tira as notificações, não fica com o telefone perto, né? Se você puder, claro. E não fragmentar as tarefas, né? Acho que essa é a regra de ouro que a gente sempre trouxe aqui. Foco e concentração, né? Você se propõe a fazer isso e faz. No máximo, põe um pomodoro ali, que é o que a Bia faz, né? 45 minutinhos ali, 50 minutos, 5 de descanso e bora. Reinicia o ciclo. Eu quando não tô fazendo a live, eu faço diferente, né? Meus pomodoros são bem maiores. Eu coloco alarme, assim, pra... por exemplo, eu vou fazer uma tarefa de manhã, vou me concentrar, eu só coloco pra hora que eu quero terminar, que é 11 horas. Né? Então eu coloco um pouquinho antes, ali 15 para as 11, para dar tempo de, né, aquilo, para não ficar tudo parado, assim, por exemplo, né? Concluir uma parte, assim, e já sei que daqui 15 minutos acabou, né? Então eu vou concluindo aquilo que eu tô fazendo. Não faço assim, eu entro em flow total mesmo, né? Trabalho, assim, tô acostumada com isso. O Pomodoro que eu faço na live é para ajudar o pessoal ali a ter um ritmo, né? Aprender a voltar a se concentrar. É uma busca, né? É uma reconquista daquilo que as pessoas tinham antes das redes sociais. Então, já tô tão habituada, eu tenho tanta facilidade de ficar concentrada que eu não faço Pomodoro 50, 10, só nas lives mesmo. Bom, se vocês têm técnicas novas, se vocês discordam da distinção entre uma coisa e outra, se vocês querem ajudar a gente e mais gente também a ir atrás dessa vida um pouquinho mais concentrada para as tarefas, já sabem, né? gigahertz.fm/feedback. Para achar os links de tudo que a gente comentou aqui ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adetrabalho/124 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que seguem mandando as recomendações, as dicas, os feedbacks, as perguntas. A gente coleta as perguntas e deixa aqui nos episódios que der tempo, a gente vai respondendo. Obrigado a quem deixa as avaliações nas plataformas, aplicativos de podcasts, a quem recomenda e, é claro, a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo aqui, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, nossos patrocinadores que tornam ele possível e, claro, os nossos ouvintes, sempre mandando dicas, sugestões, comentários, links, imagens, apps para a gente testar, estão dando trabalho para a gente também, mas não tem problema, a gente adora conhecer coisas novas. Mande uma mensagem para mim no Telegram, @biacunzi. Se você quiser conhecer os grupos, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, o link para o meu projeto, essas lives que eu falo, né, Work and Study with Me, o meu canal também lá, só falar, Bia, manda os links nos grupos para mim. Beleza, eu já mando rapidinho. E professores de literatura não me xinguem, professores de meditação não me xinguem. Vamos debater sobre isso, porque eu realmente conheço pouco sobre meditação e técnicas de concentração. É a primeira vez que a gente fala isso aqui no podcast, então eu quero aprender com vocês também, tá bom? Mandem para mim mensagem no Telegram, @biacunzi, ou no Twitter, @garotasemfio. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads também. Eu apresento por aqui o A Fonte às segundas-feiras com o Felipe Espósito e área de transferência com o Gustavo Faria e o Guilherme Ramba às sextas-feiras. Apresento para a Lural IA Sob Controle com entrevistas e notícias sobre o mundo da IA.
E escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como eu acho que a Apple acertou finalmente no formato dela de vídeo, já que não tem evento, mas faz vídeos curtinhos para anunciar coisas mais pontuais. O texto vai estar o link aqui na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.